Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 7 horas da manhã, está um dia bonito, de verdade está um dia muito bonito. O sol tranquilo, a luz azul, a temperatura fresca, outonal de fato. Pessoas, hoje nós vamos aproveitar esse vídeo para falar de algo um pouco meio pesado, mas que é necessário. Muito necessário. Diz respeito à própria natureza do Estado sionista. Nós já dizemos várias vezes, já falamos várias vezes, que não existe povo judeu. Existe religião judaica. Da mesma forma que não existe povo do candomblé. Existe a religião do candomblé. E falar, o povo judeu está voltando para a Terra Santa, sendo que essas pessoas são brancas, europeias, é a mesma coisa de dizer que o povo do candomblé está voltando para a Nigéria, o Benin, se eles forem brancos. O Benin não é o lar ancestral do povo do candomblé, porque não existe povo do candomblé, existe povo iorubá. Não o povo do candomblé. Mesma coisa se aplica aos judeus. Tem um depoimento de um judeu interessantíssimo aqui. Ele é Mizraim, ou seja, judeu árabe, semita de verdade. E o que ele fala é muito ilustrativo sobre o que a gente quer demonstrar. Então, antes de qualquer coisa, eu vou colocar a fala dele. This is how Israel erased the Arab Jewish identity. White supremacy is deeply embedded into Zionism, even inside the Jewish world. Israeli writer Alan Mizrahi is the son of a Palestinian Jewish father and Moroccan Jewish mother. He spoke to us about the hostility Jews from the Arab world faced after the creation of Israel, and the pressure they felt to abandon their culture and even the way they spoke. The humiliation Arab Jews experienced in Zionism is something they never experienced in their Arab countries, in Muslim countries. They never experienced white supremacy in Morocco or Iraq or Yemen. They only experience it here. 45% of Jews in Israel originate from the mostly Arabic-speaking countries in North Africa and the Middle East. Today they're called Mizrahi. Many left those countries after a rise in hostility largely sparked by Zionism and Israel's creation in 1948. But in Israel they faced hostility too. Zionism's early leaders condemned them for being too Arab, calling them uneducated masses and savage. They treated brown Jews and Jews from Muslim origins, from Arab countries, as inferior. When they arrived in Israel, Mizrahi Jews were placed in transit camps, then slums in so-called development towns, largely to provide cheap labor to Ashkenazi settlements. Arab Jews needed to unlearn Arabic and to unlearn their Arabic accents. I asked my mother, how come you didn't rebel against this? And my mother told me, you don't understand. When I was a young woman, the best compliment anyone could give me was, but you don't look Moroccan. Everything that was good was European and American and Western. The domination of Ashkenazi Jews in Israeli society also meant Mizrahi Jews inherited the trauma of the Holocaust. The experience of European Jews, of endless persecutions, and pogroms, and all this experience they went through, which Arab Jews didn't go through. They were told that the people that they had lived with and lived next to for all those centuries were now the worst enemies for many IDF soldiers who are ethnic Arabs, who are Arab Jews. When they are mocking those women who look and sound exactly like their grandmothers look, this is saying, look at how much I'm not an Arab anymore. Look at what I'm willing to do to show to you that I'm not an Arab. Alon says Israel's desire to carve out a European or Western identity ultimately works to erase Judaism's diversity and history. Jews were actual Semites, not white Americans telling you they are Semites. You had Jews in Morocco and Yemen, in Iraq,
living in their places, in their towns, and praying in their synagogue for hundreds of years. This whole world of meaning is gone. And it's not gone because Germans came and destroyed it. It's gone because Zionism came. If you talk about the experience of Mizrahi Jews in Zionism, then Zionism explodes. Because if Jews are not allowed to be themselves in their promised land, then Zionism is a lie. If you have to hate Arabs the minute you set foot in Israel, then Zionism is a lie, because many Jews were also Arabs and spoke Arabic. Muito bem. Eu creio que restam muito poucas dúvidas depois disso. Ele explicou didaticamente qual que era a questão. Os Ashkenazi europeus da Europa Central, Europa Oriental, descendentes dos Cájaros, que chegaram na Europa no século XI, foram os que fundaram o Estado de Israel, os Ashkenazi, certo? Repetindo, europeus de religião judaica. E nem todos os europeus de religião judaica. Temos um outro grupo importante que são os ladinos. São pessoas que descendem de árabes, né? Que vieram com os árabes à Europa, principalmente na Espanha, Portugal e no sul da Itália. Essas regiões da Europa foram dominadas por árabes, Espanha, Portugal e sul da Itália. E os árabes entraram lá junto com pessoas de religião judaica que estavam entre eles. Correto? Então várias pessoas de religião judaica acompanharam os árabes quanto da conquista de Jerusalém pelos árabes. Não é fácil entender isso? Os árabes conquistaram Jerusalém no 7º século, no início do 7º século. O segundo califa já conquistou Jerusalém. O quarto califa, o segundo califa lançou as bases da mesquita de Al-Aqsa. E o quarto califa deixou a mesquita de Al-Aqsa como ela está hoje. Então, a Palestina foi conquistada, reitero, pelos árabes no começo do 7º século. E quando os árabes iniciaram a sua expansão, aconteceu um fenômeno curioso. Primeiro, eles permitiram o judaísmo, coisa que os bizantinos não permitiam. Eles permitiram o judaísmo. Então, por essa atitude tolerante, onde os árabes foram, os judeus também foram. Correto? Onde um foi, o outro também foi. E aí, quando os árabes invadiram a Península Ibérica, invadiram o sul da Itália, Sicília, Apúlia, esse tipo de coisa, os judeus também foram. Os árabes acabaram saindo de lá e os judeus, né, acabaram sendo expulsos. Essas pessoas de religião judaica são chamadas ladinos. Inclusive elas tinham o próprio idioma, o idioma ladino, derivado do espanhol. São a base das comunidades judaicas na Grécia, por exemplo, ou na Turquia. São esses ladinos, certo? E muitos vieram para o continente americano, muitos mesmo. Muitos brasileiros, olha que gracinha, muitos brasileiros cujos ancestrais chegaram aqui no século XVI, principalmente, até no começo do XVII, têm origens judaicas, certo? Muitos têm. A gente reconhece pelos sobrenomes. Os judeus, quando foram obrigados a se converter ao cristianismo, cristãos novos, muitos eram criptojudeus, só fingiam que se convertiam. Mas eles tiveram que adotar sobrenome. Então, vários sobrenomes têm origem judaica. Cunha é um exemplo de sobrenome de origem judaica. Vem de
Cohen está ligado a pessoas que serviam no templo, da classe dos levitas, elite sacerdotal. Então as pessoas, Cunha é um sobrenome de origem judaica. E aí as pessoas tinham que comprar o sobrenome, né? O sobrenome não era dado de graça. Para os muito pobres, eram dados sobrenomes humilhantes, tipo Leitão. Leitão é um sobrenome dado de graça às pessoas de origem judaica que não tinham como pagar para comprar um sobrenome, tinha que deitar Leitão, porque um porco é um animal imundo para os judeus, como também para os muçulmanos, então era ofensivo, né, Miriam? Mas os que podiam pagar, compravam sobrenomes mais bonitinhos. Aqui, ó, com nome de fruta. Acabamos de passar por uma amoreira, daí o sobrenome Moreira, certo? Pereira. Você podia comprar o sobrenome Pereira, Macieira, Laranjeira, Oliveira. Entenderam a lógica? E era fácil distinguir eles, os cristãos, vamos colocar de verdade, porque os cristãos de verdade, vamos colocar assim, os que eram mesmo cristãos, o nome era mais ligado à profissão, tipo Ferreira, que era ferreiro, certo? Enfim, muitos judeus migraram para o Brasil e a América Latina no século XVI e XVII. Muitos ficaram na Europa, muitos foram para Holanda, por exemplo, Spinoza. Muitos mantiveram até o sobrenome original, Cohen. Muitos, embora os Cohen, em sua grande maioria, sejam Askenazi, né? Porque, como nós dissemos, a coisa foi latinizada para Cunha, ou em espanhol, Acunha. O fato é que sempre houve na Europa dois grupos de pessoas de religião judaica, que não existe, repetindo, povo judeu. Os ladinos do sul, descendente dos judeus que saíram com os árabes no século VII, e os Askenazi. Os Askenazi é outra história. Os Askenazi descendem dos cájaros. E o que foram os cájaros? Olha que coisa interessante. A civilização hebraica foi extinta mais ou menos no 7º século antes de Cristo. Certo? A civilização hebraica foi extinta durante o cativeiro da Babilônia, a destruição dos reinos de Israel e de Judá. A civilização hebraica foi extinta nisso. Mas veja que coisa interessante. O cativeiro não levou todos os judeus. Não. Na verdade, os hebreus, né? Não levou os hebreus todos. Levou uma minoria. Na verdade, levou a casta sacerdotal, a casta dirigente, os reis, a família real, os nobres, os ricos. Foram essas pessoas que foram levadas para a Babilônia, ou pelos assírios. Nem assírios, nem babilônios, que eram dois povos que falavam essencialmente a mesma língua, o aramaico. Nem assírios, nem babilônios levaram o povo, sabe, o grosso do povo. As pessoas simples, agricultores, pastores, camponeses, pequenos artesãos, essas pessoas ficaram. Por uma razão simples, tanto a Síria quanto a Babilônia eram civilizações de regadio. Ou seja, a riqueza do povo dependia da agricultura. Perfeito? Então você não vai levar pessoas para concorrer com terra que era escassa. E eles não praticavam a escravidão. Então você não precisava levar essas pessoas. O povo ficou. Sabe o grosso do povo? 90, 95, 96% da população ficou. Os hebreus ficaram. Os hebreus ficaram. Para continuar plantando, para continuar criando seus animais, para continuar fazendo seu artesanato e pagando tributos. O que foi para o cativeiro foi a elite sacerdotal da família real, os ricos, esses foram para o cativeiro. Ok. Eles
como tinham posição de destaque, quando os persas dominaram os sírios, os assírios e os babilônios, eles entraram no meio da sociedade persa. Correto? Esse episódio, inclusive, é descrito. A cerimônia do Purim, quando uma rainha judaica foi responsável pela morte de dezenas de milhares de persas, é comemorada até hoje pelos judeus. Evidentemente não pelos persas, que também existem. Olha que coisa interessante. Os hebreus foram extintos, os persas não. Ah, mas os judeus são muito antigos. Sim, a religião, não o povo. É isso que vocês têm que entender. Ah, mas a língua hebraica permaneceu, da mesma forma que a língua latina permanece, que o sânscrito permanece. São línguas litúrgicas. Se você for na Rússia, eu já fui, e for assistir uma missa, que ela é bem mais demorada que a nossa, ela não é celebrada em russo, ela é celebrada em eslavônico, que é uma língua eclesiástica, certo? O copta da igreja Teravedo, tanto da Etiópia, quanto da Eritreia, quanto do próprio Egito, é uma língua eclesiástica, é uma língua extinta. O hebreu é uma língua eclesiástica. Entendam isso, é uma língua eclesiástica. Quando Ciro permitiu que essa classe sacerdotal voltasse, a civilização hebraica estava destruída. Começou outra civilização, a israelita. O que aconteceu? A classe dirigente sacerdotal chega e não encontra mais hebreus, porque eles foram extintos, né? Adotaram a língua aramaica, igual todo mundo, e levavam as vidas deles. Alguns ainda praticavam a antiga religião, só que sem sacerdote, praticavam com distorções. No livro de Crônicas, você percebe essas, vamos chamar, heresias. Por quê? É a religião que ficou. Quando chega a classe sacerdotal do Irã, o que eles pretendem é purificar a religião dessas influências, correto? Aí você vê uma série de referências a outras práticas religiosas, a outros deuses. Você vê uma história manjada que, nossa, o que aconteceu? Um desses reis, claro, lembra-se, a classe sacerdotal e a classe dirigente, elas eram praticamente uma só. Um desses reis, qual que é a questão aqui? A questão é que a classe sacerdotal tinha que cobrar tributo das pessoas. Além dos coitados camponeses, dos pastores, dos artesãos terem que pagar tributo, imposto aos persas, eles também tinham que pagar tributo aos sacerdotes. Com que dinheiro vocês acham que foi feito o segundo templo? E sustentado toda a mamata da classe sacerdotal. E evidentemente isso pesava muito. Pesava muito, você tinha que pagar imposto aos persas, tinha que pagar imposto para a classe sacerdotal judaica. Então você precisava de todo um esquema de justificativa ideológica. Cara, por que eu estou pagando imposto para ele, se eu já pago imposto para o meu senhor de verdade, o suzerano? Ah, você tem que pagar imposto porque eles são representantes do Deus único e altíssimo. Muitas coisas na religião judaica foram mudadas nessa fase. Não havia só Deus Pai, havia também Deus Mãe, era um casal. Muita coisa na religião foi mudada. Muita coisa nos livros religiosos foram mudados. Inclusive o livro do Levítico não pertence ao Pentateuco. A própria Bíblia conta a história do Levítico. Tá, olha só que história mambebe. Tava lá os soldados do rei e de repente eles acharam uma caverna, olha que conveniente, com papiros muito bem preservados. Papiro não. Pergaminhos muito bem preservados, né? Altos pergaminhos lá. E nesses pergaminhos estava o Levítico, com todas as regras. Olha que conveniente. Um rei, mais alguns soldados acharam um livro só de regras, e diz que trata o Levítico, que curiosamente beneficiava muito a religião oficial e a visão oficial pós-babilônica da religião judaica. Olha que conveniente. E foi assim que o Levítico foi achado. Aham, Cláudia, senta lá. O fato
é que o Levítico é a base da religião judaica talmúdica moderna. Os livros escritos antes foram apagados. As versões anteriores sumiram. Ficou só essa escrita pós-babilônica, talmúdica. Ok, então, né? O que acontece? Os judeus acabam sendo, com o tempo, né, transformados nessa nova civilização, a israelita. O que era a civilização israelita? Eles falavam aramaico, mas a classe sacerdotal mantinha o hebraico. Toda a questão dos livros que existem nas Bíblias católicas e não existe nas Bíblias protestantes deriva disso. Perfeito? Como assim? Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Na cabeça dele, os 5 livros que estavam escritos em aramaico não deviam pertencer à Bíblia original. Para a Igreja Católica, isso foi decidido no 4º século, deveriam. Foram 300 anos, mais de 300 anos, para que os livros que deram origem à Bíblia fossem mais ou menos oficializados. E no Concílio de Nicéia, ficou decidido que os 5 últimos livros do Velho Testamento, escritos originalmente em aramaico, que era a língua do povo, deveriam entrar na Bíblia. Só que Martinho Lutero, né, que veio 1200 anos depois, com certeza se achou mais sábio do que todos os sábios da igreja reunidos. Então, ele chegou à conclusão que não, porque a língua original desses 5 livros não era o hebraico, mas o aramaico. Ok. Perfeito? Ok. Foi assim que o protestantismo surge. Enquanto o catolicismo é um conjunto de tradições, de interpretações, de hermenêuticas, o protestantismo é a leitura fundamentalista dos livros escritos em hebraico, como se aquilo fosse história, como se tivesse acontecido. É a definição do fundamentalista. O protestantismo é essencialmente fundamentalista, porque os crentes, eles acham que Adão e Eva existiram, que Moisés atravessou o Mar Vermelho a pé, que Balaão conversou com a jumenta, sabe, essas bobagens. São bobagens, gente, com todo respeito, isso é bobagem. Isso é bobagem. São histórias contadas com fins pedagógicos. Não existiu Jonas. Jonas nunca existiu. Jó nunca existiu. Mas os protestantes agem como se fossem figuras históricas. Nem os judeus acreditam que Jonas e Jó existiram. A Bíblia, diferente do que criam os fundamentalistas, e aí nós estamos falando dos sionistas, dos judeus talmúdicos e dos neopentecostais, ela não está preocupada em responder o como, ela está preocupada em responder o porquê. É outra história, mais ou menos a diferença que existe entre o xiismo e o sunismo. O sunismo também é fundamentalista, porque acredita que os eventos a que se refere ao Corão aconteceram todos eles de fato. Eles não têm hermenêutica. Eles têm uma interpretação tosca do que está escrito. É isso. Bom, vejam só. Essa civilização israelita, que foi o resultado da dominação do povo de origem hebraica, mas que já adotava a língua e a cultura aramaica por parte da classe sacerdotal e dirigente que tinha sobrevivido no meio do Império Persa, ela foi extinta no 2º século, em 2 processos.
Primeiro foi a tomada de Jerusalém. No ano 70, os macabeus, esses macabeus, eles tinham feito muito pela expansão do judaísmo. Eles obrigaram todo o povo de Amon a se converter ao judaísmo, e os judeus eram um grupo muito grande por volta do primeiro século. Para vocês terem uma ideia, estima-se que a população do Império Romano era de 25 milhões de pessoas. 5 milhões dos quais judeus. Evidentemente, esses 5 milhões não eram descendentes dos habitantes da Terra Santa. A população da Palestina inteira não chegava a 1 milhão de pessoas. Então, como é que havia 5 milhões de judeus? Porque se hoje o judaísmo não faz proselitismo, foi uma escolha recente, porque no passado eles faziam e pesado, obrigavam a marra as populações a se converter ao judaísmo. Por isso havia tantos judeus. Era um número muito grande mesmo. O que acontece? Aliás, foi no seio disso que surge o cristianismo. O cristianismo é uma seita dentro do judaísmo. Mas ok. Sob a liderança dos macabeus, que já tinham feito história no passado para a expansão da religião judaica, do povo não, porque o povo é outra coisa. Eles se sublevam contra Roma. E Tito, que não viveu muito, foi substituído por Domiciano, que encerrou o serviço, expulsou eles de Jerusalém. Na verdade, Domiciano os eliminou de Jerusalém. Certo? Isso foi no ano 70. Só que a classe sacerdotal não desistiu de criar um estado para eles. E aí eles tentam novamente no ano 140. Só que dessa vez Adriano, que era o imperador romano, foi muito mais duro e expulsou todos os judeus da Judéia. Repare, a religião, não o povo, que não existia mais. Expulsou todos os religiosos judaicos da Judéia. Na verdade, ele baniu o judaísmo, num certo sentido. Os judeus foram obrigados a se esparramar por todo o Império Romano. Foi nesse sentido que houve um grande impulso para o cristianismo. Porque o cristianismo até então não se distinguia muito do judaísmo. Mas o cristianismo também acabou sendo proibido. Porque os romanos não viam tanta diferença entre judeu e cristão. O cristianismo foi basicamente perseguido por causa disso, por causa das suas semelhanças com o judaísmo. Porque os romanos viam no cristianismo mais ou menos a mesma coisa que no judaísmo. Um grupo de pessoas que não queria aceitar a religião oficial do Estado. Certo? Ok. Nessa segunda diáspora, a do ano 140, foi muito mais poderosa que a do ano 70. Os judeus se espalham, a classe sacerdotal, se espalham pelo mundo. E ficam zanzando. Por volta do sexto século, muitos tinham migrado para a região do Cáucaso. E encontram uma tribo de origem túrquica, os Khazares. E conseguem converter uma parte importante da elite Qajar, que se torna assim difusora do judaísmo. Os árabes, até então, gente, é preciso entender que o Império Romano não foi extinto. O Império Romano do Ocidente caiu, o Império Romano do Oriente não. O Império Romano do Oriente continuava com sede em Constantinopla. Então aquela região permaneceu sob domínio romano até o 7º século. Até que os árabes chegaram. Quando os árabes chegam, uma das primeiras coisas que eles fazem é permitir novamente o judaísmo. E aí a classe sacerdotal que havia convertido as pessoas no Cáucaso volta, imaginando que elas teriam a mesma mamata da época dos persas, que elas poderiam se impor sobre a população que havia ficado, cobrar tributos e ganhar poder. Só que os árabes falaram, não, vocês podem praticar religião. Quem vai cobrar imposto, tributo, somos nós, inclusive de vocês. Aí foi nesse contexto que eles voltaram novamente para o Cáucaso, e aí sim, de maneira definitiva, se juntam aos Khazares, que fizeram um império grande, até que esse império foi extinto no século XI. Mas aí eles já tinham ido para a Europa Oriental, e na Europa Oriental permaneceram, onde hoje a Alemanha, Polônia,
pessoas europeias de religião judaica. Essa é a origem dos Ashkenazi, o grupo europeu que fundou o Estado ilegítimo. Eles aproveitaram o sionismo, o sionismo foi originalmente cristão. O sionismo não surgiu com o judaísmo. O sionismo era evangélico, protestante. Vários políticos britânicos praticaram o sionismo no século XIX, políticos importantes, certo? Era uma convicção de que os judeus deveriam voltar para a Terra Santa. Tem uma bobagem lá a ver com a volta de Cristo, o terceiro templo, essas bobagens. Era originalmente evangélico. O sionismo nasceu com o nome de restauracionismo. Se vocês quiserem, inclusive, pesquisar, o nome é restauracionismo. Vocês podem dar uma googada, vocês vão achar. Restauracionismo foi uma convicção, uma seita protestante do século XIX. Então o sionismo surge originalmente como seita protestante, tipo os neopentecostais, também uma seita protestante, que se chega aos judeus através de Theodor Herzl, um Ashkenazi ele mesmo. Então os judeus adotam essa ideologia, começam a ir para a Palestina e adquirir terras. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, ao invés de pagar pelo que eles fizeram, todos os europeus, eles acharam melhor tomar a terra dos palestinos e entregar para esse grupo sionista europeu, criar uma entidade colonialista. E esse grupo sionista fez o que vocês viram no vídeo que eu mostrei lá no início. Apagaram todas as identidades judaicas que não fossem Ashkenazi. Porque havia os judeus do Iêmen, a comunidade judaica mais antiga do mundo, eles foram extintos. Eles roubaram as crianças dos judeus iemenitas, para vocês terem uma ideia, e foram dezenas de milhares. Ah, Leida, você está inventando? Não, vai no Google e digita roubo de crianças judaicas iemenitas em Israel. Dezenas de milhares de crianças dos judeus iemenitas foram roubadas pelos Ashkenazi. Os Ashkenazi praticamente escravizaram todos os judeus árabes. Os judeus que existiam antes deles, os judeus que eram realmente semitas. Por que o Estado de Israel proíbe teste de DNA? Porque o teste de DNA revelaria o óbvio, que os judeus não são semitas. Quer dizer, os judeus Mizraim e os judeus ladinos são semitas. Mas os Ashkenazi não, os Ashkenazi são europeus, eles são poloneses, eles são alemães, mas não são semitas. Então, para evitar isso jogado na cara deles, é simplesmente proibir a realização de teste genético sem autorização judicial no Estado de Israel. Tudo aquilo é uma farsa, racista e bem construída. E é por isso que não dá para as populações do Oriente Médio, acho que agora criou-se um consenso contra isso, de permitir a existência do Estado de Israel naquelas terras. Que permita-se a existência de judeus, tranquilo, acho que não é um problema muito grande. Os judeus viveram em paz com os muçulmanos por séculos e séculos. Agora, os sionistas não dá. Os sionistas europeus, eles nem são de lá, eles são invasores. Como invasores, eles têm que ser expulsos. É sobre isso e não está nada bem, mas vai ficar. Tenha um bom dia.